Abra aí sua Bíblia, Lucas, Evangelho de Jesus, registrado por São Lucas, capítulo 14, e os versículos 25 a 30. São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 30. São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 30. E nos ensina uma grande verdade. Deixar de lado a teoria e praticarmos o que é difícil para nós, porque nós dificultamos o exercitar a piedade. Veja o que diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, um edifício, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem de você, dizendo: este homem começou a construir e não teve capacidade para concluir. Fala com os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Bem rapidinho, 10 minutos, tá? Interessante, né? Não esqueça de ofertar. A oferta é like. Dê o likezinho aí, dê. Você que não se inscreveu nos canais do Ministério, Pastor Jessé Góes Oficial e Ministério Canal Oficial, se inscreva e dê like, é a sua oferta, tá? Nesse 8º dia de clamor, que lição? Olha para mim, para a gente aprender. Que lição o Senhor quer nos dar hoje, hein? Ele quer nos mostrar a distância que existe entre a teoria e a prática, entre o que falamos e não cumprimos, né? Primeiro, ele traz uma repreensão ao povo que o busca para benefício. Dizia que eram multidões que estavam atrás dele. Geralmente isso faz parte da índole humana. A gente quer o benefício, mas não quer o compromisso. Isso em todas as áreas. Da área sentimental à área espiritual. É bom a gente receber o benefício, mas na hora de cumprir as nossas responsabilidades para com a fonte do benefício, nós somos relapsos, negligentes. E ele faz esse comparativo com a vida espiritual. Quando ele diz aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, casa, ele não está gerando um cisma. Ele não está gerando uma animosidade, uma contenda. Isso é uma expressão do grego que significa preferência, tá? Ele está dizendo: aquele que der preferência, prioridade, exclusividade às coisas daqui de baixo, em detrimento às coisas de cima, não é digno de mim. Por que ele tem autoridade para dizer isso? Porque a nossa vida veio de quem? A vida não é um milagre? Quem é a fonte da criação? Não é Deus? Então ele diz o seguinte: como é que eu te dou algo que você jamais iria receber, produzir, construir, saber fazer, e você não é grato? E você não valoriza?
Então ele expõe o seguinte, que o meu sentimento, sendo maior para com o marido, para com a esposa, para com os filhos, para com os bens, e muito pequeno para com ele que proporciona tudo isto, não é digno dele. Aí ele traz a parábola da construção do edifício, ou da torre, dizendo qual é o homem com responsabilidade, pai de família, engenheiro, construtor, que indo construir um edifício ou uma torre, não senta primeiro para contar quanto tem, quanto vai gastar, se não vai passar vergonha de fazer grande demais e não ter como honrar os compromissos, ou fazer pequena demais, tendo condições de fazer e passar vergonha também. Aí ele chama para o equilíbrio, para a responsabilidade. Que parábola é essa que ele põe em semelhança ou na paralela com a cobrança que ele fez de amar as coisas muito mais do que a ele? Ele está falando do sacrifício do discipulado, do seguidor. Por que que a gente não se esforça, não se organiza para buscar a espiritualidade, para servir com dedicação? Interessante é que ele diz o seguinte, olha, quais são essas organizações que precisam ser priorizadas? Ele fala, amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ter capacidade de carregar a cruz, que são os nossos problemas diários do cotidiano, não é? Que às vezes a gente valoriza muito mais do que a espiritualidade, e quando no final a gente precisa da espiritualidade. Vocês já observaram que na vida a gente se envolve com tudo que diz respeito à nossa vida, mas na hora da dificuldade a gente corre para o Senhor, né? Se a gente pensasse um pouquinho mais que a vida nos surpreende a qualquer momento, a gente serviria o Senhor com mais dedicação, né? Hoje você está normal, saudável, amanhã você está enterrado. É bem rapidinho. É ou não é? É. A coisa é muito complicada. Nós encerramos um ano e entramos no outro, vendo e assistindo isto. De pessoas que desvalorizam a espiritualidade, já conhecem a verdade, mas tornam-se problemas para si próprio e para os outros. E não sabe o que é que vai acontecer daqui a pouco. Porque a vida, irmãos, ela é surpreendida e surpresa. A vida não é óbvia e nem concreta, ela é passageira. Então o Senhor está dizendo exatamente para os discípulos: do que adianta essa multidão estar me seguindo se vocês não querem realmente me seguir? Vocês estão à minha procura por causa dos benefícios. Lá no capítulo 6 de São João, ele repreende também aquela multidão que ele multiplicou o pão, os pães e os peixes. E quando alimentou, foi embora. Quando olhou para trás, a multidão já estava atrás dele de novo, né? E ele começa a combater esse comportamento materialista, explorador. Nós exploramos a Deus assim como os caçadores de ouro exploram a terra, na ganância de apenas querer, apenas enricar, né? Mas nós não queremos o sacrifício de cavar a terra. Não queremos o sacrifício de pôr a ferramenta no ombro para trabalhar. Eu estou lendo um livro que fala muito sobre caráter. E a gente lendo aquele livro, fazendo um paralelo do Brasil, a gente vê que nós estamos doentes. E a doença do brasileiro é caráter.
não agradece, não reconhece. Então isso influencia dentro da igreja, a vida espiritual. Porque o que a gente é em casa, a gente é na praça. Não é isso que os antigos ensinavam? Sim ou não? Costume de casa. O que a gente é dentro de casa, tanto casa física como casa corpo, a gente é do lado de fora. Isso é muito sério. Então, se a gente é relapso com as coisas sociais, com as coisas materiais, a gente vai ser relapso com as coisas espirituais. Isso é fato. E nós brasileiros, a nação brasileira está passando por um momento muito crítico, muito delicado, porque é o seguinte, nós somos seres em construção, todos nós. Então, se falha o pai, se falha a mãe, se falha o professor, se falha a polícia, se falha o governador, se falha o juiz, como é que vai ser o povo? Então, nós estamos vivendo isso. Então, estamos falhos e falhando na sociedade, nas coisas horizontais. Quando a gente chega para as coisas verticais, a gente vem com o hábito da falha. É isso que Jesus está condenando no povo, dizendo: vocês não podem seguir-me apenas pelo comer. Aí ele exige: sejam organizados. Porque quem é organizado na vida material é organizado na vida espiritual. Quem senta para somar, analisar, calcular o que vai gastar na construção de edifício, também se senta para não desperdiçar os dons espirituais. Também se senta para valorizar. Não, gente, pelo amor de Deus, a prioridade é a casa do Senhor, a prioridade é a vida espiritual, a prioridade é a nossa salvação, a prioridade é a minha intimidade com Deus. Glorificado seja o Senhor. Isso é uma conta que todos nós precisamos fazer, é a contabilidade espiritual. Nós fazemos parte, e olhe que eu estou há 60 anos na igreja, né? Então eu tenho os 20 anos últimos, da igreja que realmente era a igreja. E eu estou nos 40 anos finais, né? Ou desta nova metodologia geracional, cultural. E eu estou vendo, eu tenho usado este altar para dar muitos testemunhos a vocês de como era a igreja no passado. Quantas vezes eu não disse para vocês aqui que nós jovens saímos 5 horas da manhã para a oração da mocidade nas congregações? Quantas vezes eu tenho dito aqui a vocês que nós jovens saía depois do almoço de domingo? Olha que loucura, inconcebível uma coisa dessa. Mas depois do almoço de domingo, nós saímos para as ruas para fazer campanhas, pregar, até 4 da tarde. Voltava às pressas para casa, tomava banho, trocava de roupa, corria para a igreja, porque a gente tinha que entrar. O grupo que saiu evangelizando entrava na igreja cantando: soldados somos de Jesus. E a igreja de pé recebendo a gente. Era uma explosão. Hoje você não vê a luta? Por quê? Porque nós fomos absolvidos pela cultura do mundo irresponsável, que tirou de nós a autoridade de pai, de mãe, de professor, de gestor. Então a tendência é a gente se perder, estamos nos perdendo. Aí quando a coisa aperta, corre para a igreja. Aí às vezes não dá mais tempo. Sabe por quê? Porque lá em Eclesiastes capítulo 12 diz assim, é para lembrar do Senhor nos dias da tua saúde, nos dias da tua juventude, nos dias da tua jovialidade, nos dias da tua idade cronológica e hormonal, não, no dia que você tem consciência, no período que você pode fazer. Às vezes a gente deixa para fazer quando não dá mais tempo. Passa-se o tempo, né? Por isso que eu tenho aqui orientado vocês às sextas-feiras, e estou reivindicando que esse culto seja o maior da igreja, porque sem ensinamento a gente não cresce, e quem não cresce, apodrece, e não amadurece.
Então é o crescimento que faz a gente se transformar. Compreende isso? Então, às vezes a gente vai procurar o Senhor, já não tem mais jeito. Eu recebo demais carta, ore por mim, eu queria tanto um dia fazer alguma coisa na casa do Senhor. Passou a vida toda e não fez nada para o reino. Aí agora quer compensar, porque a espiritualidade é uma compensação, né? A gente não trabalha e guarda um dinheirinho para o dia mau, chamado poupança, né? Jesus é o banco, Deus é o banco. A gente tem que, esse aqui eu não vou gastar, eu vou guardar, vou reservar, né? E como é que a gente gasta e reserva? Como é que a gente não gasta e reserva? Depositando e guardando. A espiritualidade é uma poupança, irmãos. A vida espiritual é uma poupança que rende. E Jesus fala sobre isso, não é? De 100 a 30, 40, 50, depende de você, não é? Lembra quando os discípulos disseram assim: se a gente deixar de pescar, a gente vai viver de quê? Aí o Senhor traz outro ensino espiritual, dizendo: quem nesta terra entender o que é me seguir, ganha 100 vezes mais, e na outra vida, a salvação eterna. Glorificado seja o Senhor para sempre. Observe que Ele recompensa já aqui, não é? Vocês entendem porque ontem eu fui dormir com os pés na bacia de água morna com sal, inflamados, são todos inflamados. Eu tenho N razões para estar deitado. Eu tenho um crédito diante de vocês. Eu tenho um crédito, pouquinho, mas tenho diante de Deus, né? Muitos irmãos, pastor, vai descansar. Muitos irmãos, vai descansar, pastor, vai descansar. Eu nem respondo, porque eu conheço a lei espiritual. Eu conheço a lei espiritual. Quanto mais a gente se dedica ao Senhor, mais Ele se dedica a gente. Seja um bom funcionário para ver se o patrão bota você para fora. Seja uma boa esposa para ver se o marido não é apaixonado por você. Seja um bom marido para ver se falta alguma coisa para você. É a lei, irmão. Ação, reação. Eu estava aqui olhando e um casal ali namorando na hora do clamor. Vocês dois mesmo estão olhando para mim. E olhando, achando bonito. Ela acariciando ele. Com certeza ele deve ser um maridão para ela. Minha filha. É com você que eu estou falando. Vocês se olharam agora, se ajeitou na cadeira. Você é bom para ela? Ela é boa para você? Ai, como é que não namora? É a reação para ação, ação para reação, não é não, Maurício? Você também está namorando muito, né? Ela é boa para ti? Ele é bom para ti? Aí, ó. Não tem como errar, irmão. Compreende? Isso é a lei da compensação, né? Por que é que a gente só falta se matar pelos animais? Vocês estão observando não que está havendo uma mudança de cultura? Nós estamos amando mais os animais do que as pessoas? Sim ou não? Até quem nunca gostou de animais, lá em casa tem lá um cachorro que eu fico olhando, só observando. E a irmã Eliane: vem cá, meu filho, venha para a mamãe. Eu digo: acabou-se um negócio desse. Já imaginou, irmão? E não é que de repente eu me peguei: vem para o papai, vem para o papai. Que loucura o negócio desse, está todo mundo doido, né? Olha o que é que nós estamos produzindo, né? E o pior, irmãos, é que eles fazem por onde a gente ser assim, é ou não é? Que é isso, a lei da compensação. A lei da compensação, né? Eles fazem de tudo por a gente, porque a gente dá um pouquinho de comida a eles, não é não? Obedecem, lambem, bajulam, dá amor, dá ou não dá? Dá. Quer dizer, os animais estão mais humanos do que os humanos. Essa aqui é a grande realidade. Por quê? Porque nós trocamos a espiritualidade pela nossa dura cerviz. Essa aqui é a grande verdade. Os animais estão nos ensinando fora de série. Uma irmã aqui da igreja deu um louro,
uma loura, uma papagaia lá para a Sofia, toda documentada e toda criada em cativeiro, tudo, desde pequenininha. Irmão, é fora de série, irmão. Vocês precisam ver. Ela adotou a irmã Eliane como mãe. Irmão, não é brincadeira, não. Quando ela chega no carro, ela já grita: mamãe, mamãe, mamãe. E eu fico ali estudando a Bíblia, escutando. Aí a irmã Eliane entra: o que foi, minha filha? Ela: o Toby, o café do papai. Cadê o café do papai? Desse jeito, briga com ela. Aí ela: já vou fazer o café do seu pai, o café do papai. Irmão, todo dia, 5 horas, essa loura fala a mesma coisa, irmão. Cadê o café do papai? Cadê o café do papai? Aí, enquanto ela não para lá no fogão e lá vai fazer um chá, tudo, e ela fica olhando: café do papai, café do papai. Isso é um negócio doido, irmão. Parece que Deus tirou o juízo dos humanos e colocou nos animais. E eu chego lá, ela não quer conversa comigo, o negócio dela é com a irmã Eliane. E baixa a cabeça, e acha graça, e sorri, e glória, glória, aleluia. É mais crente do que nós, irmão. Os animais estão, eu acho que Jesus vai voltar para arrebatar os animais e não nós. Porque não é brincadeira não, viu? É assim ou não é? Nós vamos orar. Nós temos aqui 4 casos, 1, 2, 3, 4, 5 casos graves, né? Que é da Lânia, a minha prima, que já tirou todo o estômago, está muito sofrida lá em Tapajé. O Miguel, a criancinha que ainda está na Unimed. O Davi Salles, o irmão Joverton e a irmã Osana. E eu quero agradecer o irmão Adolfo Braz. Quem é Adolfo Braz? O Adolfo, tudo bom, Adolfo? O Adolfo trouxe moringa para mim. Vocês sabem o que é moringa? É bom? Ele trouxe moringa para mim. É para fazer chá, é? Eu vou pesquisar e vou tomar. Que ontem eu estava meio... Mas a minha estripulia aqui, eu esqueci que eu tenho um calcânio. Aí fui, sábado e domingo, endoidei aqui, comecei a pular com sapato de salto. Aí trilhou, está tudo arrebentado. Não sei que aqui é velho querendo ser jovem, né? Tá certo? Obrigado, Adolfo. Vamos ajoelhar, vamos orar? Vamos? Queremos agradecer aí, ó, em nome de Jesus. Hoje nós estamos com simplesmente 22 países. Aumenta todo santo dia. Vamos orar pelos Estados Unidos, pelo Portugal, pela Espanha, Suíça, Itália, Japão, França, Alemanha, Austrália, Holanda, Bélgica, Turquia, Canadá, Inglaterra, Guiana Francesa, Índia, Rússia, Irlanda, Argentina, Coreia do Sul, Suécia, Egito e Israel, que eles não viram. Está também Israel. Dá 23. Meninos, presta atenção, menino. Puxa lá a orelha dele, Kleber. Faltou Israel, que eu vi Israel. Tá? Deus eterno, Deus santo, Deus poderoso. Obrigado por esses 23 países que se encontram ligados, conectados conosco, Senhor. Com certeza também estar outros países que não foi visto aí na relação. Pai, abençoa também os 26 estados, Senhor. Senhor, e 302 cidades, aumenta a cada dia. Hoje, o 8º dia desse clamor, pela nação, pela família, pela igreja. Senhor, nós pedimos que olhe para este país, tenha misericórdia, Senhor, dada a tua graça. Não deixe esse país cair nas mãos de pessoas sem o temor a Deus. Nós estamos assistindo a total perversão, total corrupção, total imoralidade. Senhor, os valores sendo destruídos. Senhor, ontem eu ouvi, Senhor, do chefe do Estado, do chefe da nação, dizendo que precisa acabar com este discurso de moralidade. E o discurso de moralidade que precisa acabar, segundo ele, é o da religião, da família e o da pátria. Meu Deus, que coisa louca isso. Onde a gente vai chegar? Tem misericórdia. Tu estás vendo, Senhor, que a família e a igreja são instrumentos teu para a saúde do sujeito. Nós entregamos estas falas em tuas mãos. Entra com providência, resolve. A tua igreja não pode parar. A tua igreja é a saúde da nação, a tua igreja é a saúde da família, a tua igreja é a saúde do sujeito, a tua igreja é a saúde das crianças, a tua igreja é a saúde das instituições, a tua igreja é a saúde espiritual da humanidade. Deus, resolve por nós. Abençoe também a tua igreja, desperta
Ajuda os teus filhos a serem coesos, conscientes, sensíveis, sensatos e buscar a espiritualidade e terem suas vidas transformadas. Abençoe a família, para que pais e mães saibam ser pais e mães, para que os filhos saibam respeitar pais e mães, para respeitar professor, polícia, juiz, pastor, enfim. Nós precisamos, Senhor, de uma reforma geral. A sociedade está totalmente perdida. Abençoe a tua igreja, hoje o culto da gratidão, que seja um verdadeiro mover do teu espírito. Pai, nós apresentamos a Lani, apresentamos o Miguel, esta criança, o Davi Salles, o irmão Joverton, a irmã Osana. Tem misericórdia destas pessoas, restaura, transforma, modifica, arranca a doença, coloca a saúde, tira o que está variado, coloca o que está puro e o que está certo. Abençoa os teus filhos para que tenham saúde e paz para estar na tua casa. Nos dá hoje um dia de muita alegria, um dia de muita paz. Nos leve em paz para os nossos trabalhos, para as nossas atividades. Nos dê um dia de livramento, de libertação, de prosperidade. Ajuda, Senhor, todas essas cidades representada por estas pessoas que estão ligadas no clamor. Trata com eles, resolve com eles, ajuda eles. Senhor, vem trazer aquilo que estamos precisando, quer a punição, a advertência, a exortação, que é o benefício. Trata com cada um, Pai, porque o teu reino está próximo, tua vinda se aproxima. Abençoa, Senhor, todos aqueles que chegaram até aqui hoje, 8º dia do nosso clamor. Abençoe amanhã, Senhor, aí a gente já vai para o final de semana. Trata com os teus filhos para estarem apaixonados pela tua obra. Desperta, dá o melhor, a vida financeira, enfim, aqueles que vão fazer exame, tira a doença, não deixe que seja visto nenhuma enfermidade. E aqueles que receberam, Senhor, um exame negativo, vai lá dizendo, não, vai ser totalmente curado deste sintoma. Então vem sobre nós, leva-nos em paz para os nossos lares e para as nossas atividades. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. E aplauda ao Senhor. Que bênção. Ai, gente, hoje eu falei demais, né? O horário passou. Amém. Vocês gostaram? Leve essa aula para vocês. Não ponha só teoria, ponha prática, tá? Vamos terminar. Muita gente vai trabalhar. Que Deus abençoe. Hoje nós temos o nosso lindo culto da gratidão. Amém? Obrigado, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, nos livra de todo mal, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam, vão em paz, Deus abençoe.